Na era da informação, quer a gente perceba ou não, todos nós viramos, assim, um pouco publicitários. Pensa bem. Uhum. Um e-mail para o chefe, um post para divulgar um projeto pessoal, ou até, sei lá, uma conversa para convencer os amigos sobre qual filme assistir. No fundo, a gente está sempre tentando fazer com que alguém, em algum lugar, faça alguma coisa. Exatamente. E essa era a especialidade daquela turma do Don Draper na Madison Avenue, né? Totalmente. E hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos dessa arte. O nosso guia é um livro chamado Seduzindo Estranhos, do Josh Weltman. E o legal é que o Weltman não é só um teórico, sabe? Ele era o cara dos bastidores, né? Exato. Ele foi o consultor de publicidade da série Mad Men. Era ele quem soprava no ouvido dos roteiristas para garantir que a genialidade do Don Draper na tela fosse autêntica, baseada em como a coisa funcionava de verdade. Sei. Então, a nossa missão aqui é tentar entender a cabeça de um Don Draper da vida real. A gente vai tirar limpo as grandes lições de persuasão que o Weltman ensina. E a primeira já é daquelas de explodir a cabeça, né? Totalmente. Vira de ponta cabeça o que a maioria de nós pensa sobre publicidade. Uhum. Porque a gente geralmente associa a publicidade com vendas, lucro, empurrar produtos. Mas o Weltman argumenta que o verdadeiro trabalho da publicidade é, acredite se quiser, fazer as pessoas felizes. É. Como assim? Parece estranho, né? Mas ele defende isso com uma lógica quase matemática. Pensa em quando a gente se sente feliz com uma compra. Certo. É quando a realidade atende ou, melhor ainda, supera as nossas expectativas. Se você espera um bom café e recebe um café espetacular, você fica feliz. Se espera um espetacular e recebe um mediano, Fica decepcionado. Faz todo sentido. A felicidade é a diferença entre o que foi prometido e o que foi entregue. exatamente. E segundo Weltman, o papel da publicidade é justamente esse: gerenciar expectativas. É definir a promessa num nível que o produto possa não apenas cumprir, mas, se possível, superar. Ah, então não é prometer a lua. Não. É prometer algo que o produto pode entregar de forma consistente, só que enquadrando essa promessa da maneira mais atraente possível, sabe? Entendi. Então, quando uma empresa erra a mão nisso, o desastre é quase certo, mesmo que o produto seja bom. Perfeito. Ele dá um exemplo do Google Glass. Tecnologicamente, era uma peça de engenharia incrível, Lembro bem. mas o Google nunca conseguiu definir a expectativa do público. Ninguém sabia direito para que servia. Era um acessório de moda, uma ferramenta de produtividade, uma câmera espiã. Ficou num limbo. Exato, sem uma promessa clara, sem uma expectativa definida, as pessoas não sabiam como aquilo as faria mais felizes ou suas vidas melhores. Que irônico, né? Uma das maiores empresas de comunicação do mundo, Falhando na comunicação. falhando justamente na comunicação da sua própria inovação. Pois é, a publicidade eficaz constrói essa ponte entre o que o produto faz e por que alguém deveria se importar. Sem essa ponte, você pode ter o melhor produto do mundo, mas é como ter uma piada genial e não saber como contá-la. Ninguém vai rir? Ninguém. Ok, o erro do Glass foi a falta de uma promessa clara. Mas e o extremo oposto? Quando a promessa é tão exagerada que vira mentira. Isso me leva àquele clichê de que publicitário é um mentiroso profissional. Imagino que o livro entre nessa briga. Entra de cabeça. E o Weltman vira essa ideia do avesso. Ele afirma que os grandes publicitários não mentem. E não por uma questão de moral, mas por 3 razões, assim, super práticas. Ah, é? A primeira é que mentir é simplesmente um péssimo negócio. Porque a verdade sempre aparece. E aparece rápido. Tem uma citação famosa do lendário publicitário Bill Bernbeck, que diz: "Nada mata um produto ruim mais rápido do que uma boa publicidade." Uau! Pensa nisso. Se você cria uma campanha incrível, gera uma expectativa altíssima para um produto medíocre, o que acontece? As pessoas compram, se decepcionam. E saem falando mal para todo mundo. Hoje, com rede social, isso viraliza em minutos. Exato. A mentira destrói a reputação e o negócio. Certo, então mentir é um tiro no pé. Qual a segunda razão? A segunda é que a verdade é muito mais interessante e poderosa do que qualquer mentira que se possa inventar.
As melhores campanhas, ele diz, não são inventadas, elas são descobertas. Descobertas. Como assim? Elas nascem de uma verdade profunda sobre o consumidor, o que o mercado chama de insight. E ele dá algum exemplo disso no livro? Vários. Um que inspirou diretamente uma cena em Mad Men foi de uma campanha de batom. A empresa chegou para a agência querendo divulgar sua imensa variedade de cores. A abordagem óbvia seria... O clássico temos 30 tons de vermelho. Exato. Mostrar um catálogo, todas as opções, lado a lado, mas a personagem Peggy Olson, ela tem uma sacada genial. Ela percebe um insight, uma verdade humana. Qual? Nenhuma mulher quer ser apenas mais uma cor numa caixa. Ela não compra um batom para fazer parte de um catálogo. Ela quer que aquele batom seja a sua cor, sabe? Algo que a defina. Que seja parte da identidade dela. Perfeito. Essa descoberta muda tudo. A campanha deixa de ser sobre a variedade da empresa e passa a ser sobre a individualidade da cliente. É muito mais poderoso. É uma mudança de perspectiva total, do produto para a pessoa. Ok, então mentira é mau negócio e a verdade é mais poderosa. Eu imagino que a terceira razão tem a ver com a própria psicologia do consumidor. É mais fácil reforçar uma crença do que criar uma nova do zero. Bingo. É exatamente isso. A terceira razão é puro interesse próprio. Tentar mudar a mentalidade de alguém ou criar um desejo que não existe é uma tarefa, assim, hercúlea, caríssima e quase sempre fadada ao fracasso. É remar contra a maré. Totalmente. A persuasão mais eficaz funciona de outra forma. Ela valida e dá voz a crenças e impulsos que as pessoas já têm. Dando permissão para a pessoa sentir o que ela já sente. Perfeitamente colocado. O slogan da L'Oréal, "Por que você vale a pena?", ele não convenceu magicamente as mulheres de que elas mereciam se cuidar. Ele só articulou um sentimento que já estava lá. Exato. Dando uma justificativa nobre para uma pequena autoindulgência. É muito mais lucrativo e eficiente dizer às pessoas que elas estão certas do que tentar provar que estão erradas. É por isso que o Weltman diz algo fascinante sobre o Tom Draper. O quê? Ele pode ser um mentiroso em todas as áreas da vida pessoal dele, mas na publicidade ele precisa ser brutalmente honesto sobre a natureza humana. Essa ideia de ser brutalmente honesto sobre algo exige uma clareza imensa. Mas é muito difícil ter essa clareza quando você está mergulhado até o pescoço no seu próprio produto, né? Nos jargões. Sim, e o livro fala sobre como resolver isso. Ele usa uma analogia fantástica, de uma aula de desenho que ele teve. Ele conta que, na sua primeira aula com o modelo vivo, o instrutor não deu a eles um lápis. Deu um pedaço de giz amarrado na ponta de uma vareta bem longa. Uma vareta longa. Pra quê? Para forçá-los a se afastar da tela. Eles tinham que desenhar de longe usando o movimento do ombro, não dos dedos. Ah, entendi. O objetivo não era capturar os detalhes que a gente reconhece de imediato, um olho, um nariz. O objetivo era capturar as grandes formas, a massa, o peso, a luz, a sombra, a tensão geral da pose. A essência da coisa. Ele aprendeu a ver o que estava realmente na sua frente, e não as etiquetas que a mente dele já colocava nas coisas. Que imagem poderosa. É literalmente forçar uma nova perspectiva, impedir que você se perca nos detalhes. Exatamente. E ele levou essa lição para a vida. Ele conta que o processo no início de cada temporada de Mad Men, na sala dos roteiristas, era o mesmo. Antes de sequer pensar em cenas ou diálogos, Eles davam um passo para trás. eles passavam dias, às vezes semanas, só discutindo os grandes temas. O que está acontecendo emocionalmente com os personagens? Qual é o clima cultural de 1966? O que a Guerra do Vietnã representa para as pessoas? Eles davam esse passo para trás para enxergar as grandes formas da história. É o que um bom consultor ou estrategista faz, imagino. Ajuda o cliente a sair do meio da floresta para conseguir ver as árvores. Perfeito. O trabalho do persuasor é dar essa vareta longa para o cliente. É ajudá-lo a se afastar dos detalhes técnicos do produto e enxergar o panorama geral. E enxergar esse panorama muitas vezes revela uma coisa que as empresas esquecem, né? Elas acham que estão vendendo uma coisa, mas as pessoas estão comprando outra completamente diferente. É aí que entra a diferença crucial entre vender e seduzir. Certo.
Vender, no livro, está ligado a empurrar características. Nosso produto tem 10 gigabytes, nosso carro faz de 0 a 100 em 5 segundos. Seduzir está ligado a comunicar benefícios. A sensação de segurança de ter seus arquivos salvos, a adrenalina de uma aceleração incrível. O conforto de uma roupa macia na pele. Exato. As pessoas não compram características, elas compram os benefícios que essas características proporcionam. E a história da campanha da Doritos que ele conta é o exemplo perfeito disso, né? É um caso clássico. No início dos anos 90, a Frito-Lay, dona da Doritos, estava vendendo salgadinho com base numa característica, era um lanche nutritivo feito de milho. A mensagem era para mães. O que soa completamente bizarro hoje em dia. Ninguém compra Doritos pensando em nutrição. Pois é, a mensagem não conectava. As vendas estagnadas, os maiores consumidores eram os adolescentes, mas a empresa falava com as mães deles. E aí? Aí a equipe do Veltman foi fazer grupos de foco com os adolescentes. E a descoberta foi surpreendente. Eles não consideravam Doritos como comida. Como não? É um salgadinho. Então, um garoto disse que comia um saco inteiro antes de uma prova para se concentrar. Outro disse que comia enquanto jogava videogame. O Veltman, que na época era fumante, teve um estalo. Ele percebeu que os adolescentes usavam Doritos da mesma forma que ele usava o cigarro. Nossa, que sacada. Deixou de ser um alimento e virou, sei lá, um objeto, um passatempo, uma fixação oral. Exatamente. O benefício que eles buscavam não era matar a fome ou obter nutrientes. O benefício era entretenimento para a boca e para as mãos. Algo para fazer durante uma atividade entediante. Era sobre o barulho, a textura, o ritual de lamber o pó laranja dos dedos. Isso. Era essa a experiência. E isso mudou a campanha inteira, imagino. Radicalmente. Eles pararam de vender uma característica, a nutrição de milho, para as mães e começaram a seduzir os adolescentes com a verdade do comportamento deles. E os comerciais? Os comerciais novos não tinham nada a ver com fazendas de milho. Eram sobre o barulho do crunch ecoando dentro da cabeça, sobre o prazer quase transgressor de comer o saco inteiro. E o slogan? O slogan foi uma obra-prima. Qual era? Crunch all you want, we'll make more. Que em português seria tipo, pode comer à vontade, a gente faz mais. Genial. É quase um desafio. É a empresa piscando para o consumidor e dizendo: a gente sabe o que você faz com o nosso produto e tá tudo bem. É exatamente essa cumplicidade. Reconhece o comportamento real do consumidor e o objetivo da empresa na mesma frase. É honesto, é divertido, é sedutor. E, claro, As vendas dispararam. dispararam. Então, o que a gente tira disso tudo, no fim das contas, é que os segredos de Seduzindo Estranhos são menos sobre truques de manipulação e mais sobre um entendimento profundo. Uhum. É sobre gerenciar expectativas para gerar satisfação, ter a coragem de usar a verdade, dar um passo para trás para ver o que importa e, finalmente, seduzir com os benefícios, não só vender as características. Exatamente. E tem um último conceito que o Weltman cita que amarra tudo isso de forma brilhante. Ele resgata uma técnica retórica de Aristóteles chamada entimema. Nome complicado. O que significa? A ideia é simples e poderosa. É a arte de engajar a mente do público ao apresentar algo que primeiro causa uma pequena confusão e depois se explica. Isso força o cérebro a participar ativamente para conectar os pontos. Ah, que legal. A mensagem não é apenas entregue, ela é co-criada na mente do espectador. É como deixar um pequeno quebra-cabeça para o cérebro do outro resolver, e por isso a mensagem gruda na mente. Perfeito. O exemplo visual mais famoso disso na publicidade é o anúncio clássico do Fusca, da Volkswagen dos anos 60. Uma página inteira de revista, quase toda em branco, Sim. com um carrinho minúsculo num canto e só 2 palavras embaixo. Think small. Pense pequeno. Numa época em que todos os anúncios de carro eram sobre ser maior, mais potente, mais cromado. Exato. Aquele anúncio quebra totalmente o padrão. A confusão inicial. Ué, por que esse espaço todo em branco? Por que pense pequeno? Força sua atenção de um jeito que um anúncio convencional jamais conseguiria. Você é obrigado a parar e ler o texto para entender. E ao fazer isso, você não esquece mais a mensagem. O anúncio primeiro te intriga, depois te persuade.
Fica a provocação para quem está nos ouvindo. No nosso dia a dia, no trabalho, na vida pessoal, como a gente pode usar esse princípio? O que seria o nosso pense pequeno no meio de uma avalanche de e-mails corporativos ou no início de uma apresentação de projeto? Como uma pequena e inteligente quebra de padrão, uma pergunta inesperada, poderia tornar a nossa mensagem não apenas ouvida, mas verdadeiramente impossível de ser ignorada. Quem aqui já ficou de queixo caído com as apresentações geniais do Don Draper em Mad Men? Pois é, acontece que o cérebro por trás de toda aquela autenticidade resolveu compartilhar os seus segredos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, mergulhando no livro do Josh Weltman, que foi nada mais nada menos que o consultor de publicidade e coprodutor da série. Olha, o papel do Weltman em Mad Men era simplesmente crucial. Pensa assim, era ele, a pessoa nos bastidores que garantia que tudo, absolutamente tudo, soasse real. Sabe, cada campanha, cada reunião de pauta, cada mínimo detalhe do universo da publicidade. Ele era, na prática, a ponte entre a Madison Avenue da vida real e aquela ficção que prendeu tanta gente na frente da tela. E se alguém ainda duvida da credibilidade dele, bom, dá uma olhada nessa frase. Foi o próprio Jon Hamm, o ator que deu vida ao Don Draper, quem escreveu isso no prefácio do livro. Quer dizer, isso já deixa uma coisa bem clara desde o começo, né? É como se a gente estivesse aprendendo diretamente com Don Draper de verdade. Ok, então vamos ao que interessa. Qual é o grande segredo? O que fazia a persuasão em Mad Men ser tão poderosa? O livro do Weltman vai fundo nisso, revelando o princípio por trás de tudo. E o mais interessante é que isso talvez seja ainda mais importante hoje do que era naquela época. Isso levanta uma pergunta bem pertinente, não é? E se todos aqueles princípios que a gente via na Madison Avenue dos anos 60 não forem só coisa de museu? E se, na verdade, eles forem a peça que faltava para a gente conseguir se comunicar de verdade no meio de todo esse barulho do mundo digital de hoje? E é aí que o Weltman joga a primeira grande ideia dele na mesa. A gente está vivendo uma realidade completamente nova. A forma como a persuasão funciona mudou da água para o vinho. E essa mudança, no fim das contas, transformou todo mundo em publicitário. Essa comparação mostra bem essa virada de chave. Antigamente, persuadir era coisa para especialista, para essa galera engravatada na Madison Avenue. Hoje a história é outra. Na nossa economia da informação, como o Weltman mesmo diz, saber persuadir é quase uma questão de sobrevivência. Pensa bem, a gente passa o dia inteiro tentando vender alguma coisa. Seja uma ideia num post, seja um projeto num e-mail. Só que isso cria uma situação bem curiosa, um paradoxo mesmo. A gente virou craque nas ferramentas, né? A gente sabe postar, compartilhar, impulsionar, mas, segundo o autor, no meio disso tudo, a gente acabou esquecendo do principal. Aqueles princípios básicos, atemporais, que fazem uma mensagem realmente tocar alguém, sabe? Que fazem a pessoa do outro lado sentir alguma coisa. E isso nos joga direto no coração do livro. E olha, aqui a coisa fica interessante porque é bem contraintuitivo. O Weltman defende que o verdadeiro objetivo da persuasão não é nem de longe o que a maioria das pessoas imagina. O trabalho da publicidade não é só vender, é fazer as pessoas felizes. É, isso mesmo. É uma ideia que faz a gente parar para pensar, né? Não é sobre a transação, sobre o dinheiro. É sobre a emoção. É um jeito de ver as coisas que vira completamente de ponta cabeça o que a gente pensa sobre essa indústria. Tá, mas como assim criar a felicidade? Parece meio abstrato, né? Mas o Weltman traz uma fórmula bem simples para isso. Pensa só. Felicidade é aquele sentimento que bate quando a realidade empata ou ganha das nossas expectativas. Simples assim. Então, o trabalho da persuasão não é empurrar um produto, mas sim alinhar as expectativas sobre ele. E olha, não vamos pensar que isso é só papo filosófico, não. Isso é a base de uma indústria gigantesca, 140 bilhões de dólares. É o que se gasta por ano só nos Estados Unidos. Todo esse dinheiro, no fundo, é um investimento pesado nessa arte de gerenciar expectativas para, no final, deixar o consumidor feliz. Beleza, mas como a gente faz isso na prática, esse tal de gerenciar expectativas? O livro traz uma lição que é a chave de tudo. Uma diferença fundamental entre duas palavras: vender e seduzir. E a diferença é gritante. Vender é focar no produto. É falar das características, do preço, é jogar um holofote em cima do objeto. Agora, seduzir é outra história. É focar na pessoa. É mergulhar de cabeça nas emoções, nas necessidades, nos sonhos dela. Um fala sobre o quê, o outro fala sobre quem.
O Vellman até organiza isso em uns passinhos bem lógicos. Primeiro, persuadir. Esse é o objetivo maior. Segundo, vender. Esse é o método, a tática para deixar a oferta legal e visível. Mas o terceiro passo, seduzir. Esse é o segredo. É a camada mais funda de tudo, onde a mágica rola de verdade. Porque não é sobre o que se fala do produto. É sobre entender o que as pessoas mais querem ouvir sobre elas mesmas. É como se a gente mostrasse um espelho da melhor versão delas. E o nosso produto está ali, fazendo parte dessa imagem. Isso tudo é sensacional, né? Mas e fora da publicidade? Como é que isso se aplica na vida real, no nosso dia a dia? Qual é a grande lição para levar para casa? Essa frase do livro mata a charada. Isso aqui não é só técnica para publicitário. São ferramentas de comunicação para qualquer pessoa. Qualquer um que queira, sei lá, fazer alguma coisa acontecer. Pode ser numa apresentação no trabalho, numa entrevista de emprego, até numa conversa mais séria. É basicamente um guia para tirar as ideias do papel e transformar em realidade. E tudo isso nos leva a uma última provocação. Com essas ferramentas todas na mão, essa arte de alinhar expectativas, essa diferença entre vender e seduzir, a pergunta que fica no ar é: o que então cada um de nós quer fazer acontecer? A resposta, e talvez o poder para chegar lá, passa por entender esses segredos que, no fundo, nunca saem de moda.